Muito bem, muito bem. A aula de hoje nós vamos trabalhar então com dois expoentes que, ao mesmo tempo que se convergem, eles têm distinções em suas filosofias e suas aplicabilidades. Michel Foucault é um psicólogo, né, sociólogo, que atua tanto na área jurídica como na área pedagógica. Já o Paul Ricoeur já é mais direcionado a uma filosofia hermenêutica e uma filosofia de cunho sacro, não é? Mas todos dois vão de encontro a questões perpendiculares da hermenêutica e da sociedade, tá? Esse material que nós estamos aí é um material universitário, né? Que vai nos levar a uma consciência mais, vamos dizer assim, acadêmica do contexto narrativa, histórica e linguagem. Então, primeiro Paul Ricoeur vai defender que a narrativa histórica de si mesmo, a narrativa nossa, a nossa própria narrativa, a narrativa do eu, ela tem um desenvolvimento que vai ser referente ou relacionado ao membro social e ser independente e autônomo, ou seja, aquele que ele tem um desenvolvimento social porque ele é um membro da sociedade, mas ao mesmo tempo é independente e autônomo. Por quê? Porque ele tem suas distinções que são muitas das vezes diferentes ou divergentes da própria sociedade em que ele se encontra. Tá? Porque nem sempre é possível ou é preciso que aquele que está numa sociedade ele venha estar de encontro às propostas centrais da sociedade. Muito bem, vamos agora para o próximo. Isso. Ixi, agora aqui deu um problema que não quer passar porque eu coloquei em modo. Ei, agora eu me engasguei aqui, ó. Ele não quer passar porque eu coloquei em modo de leitura, né? E aí. Hã? 8, né? F8, na verdade. Não é? Não, mas é que agora. Agora você não entendeu. Eu coloquei naquela exibição tela cheia. Esse que é o problema. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar ele. Vou ver se consigo tirar ele e voltar de novo, né? Não, e ele não quer sair, ó. Ixi. Hã? O S que eu dou dano e não tá. Ele travou. F5, é? Ixi. Agora deu, ó. Então, as dimensões do indivíduo. O bom é que minhas aulas é ao vivo, viu, pessoal? Acontece a falha, você que está assistindo aí pelo YouTube e vê a falha ao vivo. Então, dimensões do indivíduo, a narrativa histórica de si mesmo, ela tem as dimensões do indivíduo também como uma parte elementar desse desenvolvimento. Tá? Ao mesmo tempo que ele é membro social e ele é um ser independente e autônomo, como é individualizado e como é proposto a partir do momento que ele se torna um representante de uma sociedade. Por que representante? Porque é um membro da sociedade. Ele representa a sociedade em que ele está inserido. Aí tem fatores que fazem parte dessa narrativa.
Primeiro, a linguagem, né, que é o fator principal. A linguagem, ela projeta o nosso eu no mundo. Você é o que é pela sua linguagem. É a linguagem que te representa. Muitas pessoas pensam que o que nos representa é a imagem. A imagem, ela é uma parte secundária. A parte primária da tua representatividade, do teu identitário perante a sociedade é a tua linguagem. É o que você comunica, é o que você fala, é o que você conhece, sabe, desenvolve na sua articulação. Então, o que nos diferencia em relação ao outro é o que nós temos de diferencial. E esse diferencial é percebido através do quê? Da linguagem, da comunicação, do diálogo que estamos desenvolvendo. Não é? A linguagem discute e descreve o mundo. A linguagem interpreta fatos e eventos. E a linguagem projeta, além disso, a história que contamos sobre nós, sobre os leitores de si mesmos e até sobre o ambiente, no seu aspecto global e singular, plural, né? No uno e no diverso. Tá? Um outro detalhe também, dentro dessa proposta, ainda da narrativa histórica de si mesmo em Paul Ricoeur, é que a história que contamos sobre nós é a forma como nós percebemos, como nós nos identificamos, como nós representamos quem somos, como nós nos manifestamos na nossa própria singularidade. E aí é que morre um grande perigo, que em dado momento você pode maquiar e até estampar uma realidade a qual você não representa, que é o que acontece muito hoje em quase todas as sociedades. Indivíduos que representam uma imagem e estampam, mas estão maquiando a imagem a qual estão estampando. Então, de acordo com a nossa reflexão, tá? Aí vem algumas perguntas que eu faço para você responder agora. Primeiro, somos aquilo que os outros pensam de nós? A história que contam sobre quem nós somos? O que você acha? Somos? A independência do indivíduo anula sua participação como membro da sociedade? Sim. A autonomia do indivíduo anula seu pertencimento à sociedade? Repete. A autonomia do indivíduo anula seu pertencimento à sociedade? Eu acho que não. Em algum momento a autonomia do indivíduo, ela pode tanto anular como ela pode manifestar, dependendo da sociedade e da circunstância. O ser membro de uma sociedade anula a possibilidade de nós individualizarmos? Não. Tá? Porque tem pessoas que estão numa sociedade e são individualistas. Nos tornamos indivíduos pela linguagem? Sim. Tornar-se um indivíduo, somos o que falamos ou o que fazem de nós. Então, o que precisamos pensar agora é o que vai falar o Michel Foucault. Agora nós vamos nos direcionar a Michel Foucault. Michel Foucault vai falar a produção do sujeito moderno. Para Michel Foucault, o sujeito moderno, ele não se constitui por palavras, mas pelas ações que se unem a elas. Então aí tem uma divergência entre o pensamento de Foucault e o pensamento de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur vai dizer que a linguagem nos identifica.
Michel Foucault falou que o que nos identifica são nossas ações, nossas atividades, nossas obras. Então aí os dois estão se contrapondo. E se estão se contrapondo, o que está acontecendo? Uma surgiu com Platão. Surgiu com Platão e com Hegel também. E Hegel deu continuidade. Uma dialética. Não, você falou dialogização. Dialética é quando eu, num debate, posso divergir e convergir para construir a ideia. Então, são nessas nossas práticas que nos fazem a nossa própria natureza, o que as nossas práticas identificam quem nós somos. Essa é a proposta Foucaultiana, que é o contrário da proposta de Paul Ricoeur. Então, para Michel Foucault, as instituições sociais são cientes do poder, tá? São cientes do poder da prática e passam a disciplinar o corpo para assim disciplinar-se a subjetividade, ou seja, a valorização das técnicas. Um exemplo, o soldado, tá? Vamos em frente. As instituições sociais, para Michel Foucault, nós temos que, para compreendê-las, nessa produção do sujeito moderno, primeiro compreender a origem e a finalidade da atuação no cotidiano. Ou seja, a origem e a finalidade da atuação de cada ser, de cada ente, de cada pessoa no seu cotidiano. Isso na escola, no quartel, no hospital, na igreja, no grupo social, na família, em qualquer ambiente ou polo de interação que ele estiver envolvido. Fundamento: garantir a ordem e controlar o modo de viver. Tá? Fundamento, então, é garantir a ordem e controlar o modo de viver. Agora, quais seriam as técnicas de disciplinarização, ou seja, de domesticar, sujeitar, deter o sujeito moderno? Primeiro, a própria distribuição. Por quê? Porque ela cerca, separa, dá função e ideal de fila. Sabe o que é isso? O segregalismo. O segregalismo está presente nessa ideia de Michel Foucault, aonde a pessoa é o que ela tem e o que ela pode ser. E a própria sociedade vai fazer essa distribuição, cercando ela, rotulando ela dentro do que ela é, limitando ela dentro do que ela é, e aí faz uma separação entre ela e o outro, dá uma função a ela determinada, distinta, aonde ela está presa ao que é. E esse é o ideal do transitar na fila da sociedade, ou no caminho da sociedade. Segundo, o controle do próprio tempo, né? O horário, a duração e a própria disciplinarização do corpo. Né? Essa disciplinarização do corpo e do próprio organismo, ela é conduzida pelo horário e pela própria duração do tempo. E aí você pergunta, mas o que isso tem a ver com hermenêutica? Tudo. Tudo. Porque a hermenêutica interpreta o social também. E a hermenêutica também interpreta o sujeito. E o sujeito é um ser social. E o sujeito é um ser pensante. E o sujeito é um ser que interage.
Então, o controle da gênesis, ou seja, dos princípios, das origens sociais, é a hierarquização. O primeiro polo é a hierarquização. E o segundo é o quê? Estabelecimento de metas. Primeiro você é colocado dentro de um padrão hierárquico. Você está preso a uma hierarquia, que é o processo de hierarquização. E o segundo, as metas são estabelecidas dentro da posição que você exerce no processo hierárquico que você está inserido. Os dispositivos de produção de sujeitos quais são? Primeiro, a disciplina. Submeter o seu corpo à realidade que você precisa que ele alcance. Segurança, organizar a população para se adequar à condição que a sociedade lhe concede. Sexualidade, aí essa vai interferir na subjetividade. O sujeito no seu subjetivo. Ele é o que ele também se identifica no seu gênero, masculino e feminino. Os mecanismos, né, aí já estão muito relacionados na inserção da disciplina do dia a dia. Aí primeiro vem, porque aqui entra um dos principais expoentes do pensamento de Foucault, vigilância e punição, que está dentro de um livro dele, uma obra dele, que é das mais afamadas, Vigiar e Punir. Recompensa, explicação e o próprio exame. Tá? Inclusive eu tenho essa obra de Foucault, Vigiar e Punir. Eu sou um pesquisador nato. Aqui, Vigiar e Punir, Michel Foucault. Danilo não nasceu, Danilo surgiu. Bom, vamos em frente. Vamos fazer agora uma avaliação pessoal aqui nós, baseado no que já vimos de Foucault e o que já vimos também de Paul Ricoeur. Primeiro, quais elementos da minha individualidade trazem marcas da experiência histórica e social da qual faço parte? As minhas ações, não é? A segurança, a comunicação, no caso de Ricoeur, também a minha posição e ao que eu me submeto. Considerando a força das influências externas no meu desenvolvimento, ainda sou capaz de discordar e fazer as minhas escolhas, mesmo que não sejam as de preferência daquelas que me cercam. Sim e não. Em dado momento eu tenho liberdade para escolher, em outros eu sou conduzido à escolha. Como eu me vejo? Que história tenho contado sobre mim? Tenho maquiado ou tenho sido verdadeiro na minha autodescrição? Sou um sujeito autônomo ou sou sujeito independente? A minha dependência está em que ponto? Em que ambiência? Em que circunstância?
Então são essas duas propostas que eu coloquei aqui para nós hoje pensarmos na hermenêutica. Após nós termos aí estudado os dois pensamentos e a divergência deles, de Paul Ricoeur e Michel Foucault, agora eu vou trazer isso para a hermenêutica e para o texto. A narrativa histórica presente tanto no contexto da literatura secular como da literatura sacra, ela está muito relacionada às duas coisas que falaram tanto Michel Foucault como Paul Ricoeur. Porque toda narrativa, ela muitas das vezes vai evidenciar a linguagem, ou seja, quem está narrando. E aí, sabe onde eu vejo isso? Em Esdras e Neemias, que quem está narrando é o próprio Esdras, que é o quê? Um sacerdote e um escriba. E automaticamente é um intelectual da lei. Fazendo uma distinção com outro livro de narrativa, já agora, dentro do contexto ainda do Antigo Testamento, eu volto lá para Moisés, Pentateuco, lá o livro, vamos supor, Êxodo, uma narrativa. Também tem uma erudição, porque quem está narrando tem uma consciência e uma percepção científica e histórica. Por quê? Porque é um ser que teve uma formação de mais de 40 anos nas maiores faculdades do Egito. Vamos agora ver também a questão das obras, que propõe que o que me identifica são minhas obras. E aí, sabe onde eu encontro isso? Em narrativa dos reis. 1º e 2º Reis, 1º e 2º Samuel, né? 1º e 2º Crônicas, que o que identifica cada um daqueles reis são a atuação e obras que eles desenvolveram em Israel. Como foi o governo de cada um deles? Então, dentro dessa perspectiva de representatividade, a narrativa bíblica e sacra, ela tem muito a ver. Na questão social, também proposta aí por Foucault, do sujeito, que tem uma hierarquização do sujeito, que tem uma polarização do sujeito, que tem todo um contexto envolvendo segurança, envolvendo ambiência, vigilância, punição, não é? Envolvendo hierarquia econômica, social. Nós vamos ver isso também nas narrativas sacras, vamos ver a partir da proposta de alguns autores que nas suas narrativas eles estão olhando para esse contexto micro e macro social, principalmente se nós olharmos a narrativa dos livros históricos. Tem livros que são distintos em narrar questões sociais. A história de Israel é uma narrativa social, política e religiosa, aonde povo e governo vivem uma hierarquização. Povo e religião vivem um domínio. Povo e aliança vivem um compromisso. Povo e participação social tem uma distribuição de camadas sociais em que há
distinções e separações quase como ilhas, como grupos que não se relacionam, não se participam, não se interagem, porque não há uma interação devido à distinção social em que um encontra que não é compatível com a do outro. A incompatibilidade, ela gera uma divergência e um segregalismo dentro da sociedade israelita também. Então, nós vamos ver que são dois autores que eles vão dar encontro a um contexto, a narrativa. A narrativa muitas vezes pode ser subjetiva e pode ser objetiva também. Mas o grande viés da narrativa é que ela propõe uma descrição, e essa descrição pode ser real, pode ser ficciosa, né? E pode ser também natural, sobrenatural, e pode ser também relacionada aos aspectos que o ser se manifesta dentro da sua vivência social.